Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Nossa Escolha. Hoje eu estou acompanhada novamente do Isaac porque a gente vai falar de um assunto muito importante e foi uma sugestão de uma seguidora do canal. Então eu quero te estimular também a participar com a gente e deixar suas dúvidas para a gente tratar aqui no canal. E o assunto de hoje é como dizer não para as crianças. É muito difícil, né? A gente sabe que eles olham pra gente com aquela carinha de anjos, mas a gente sabe que é muito importante dar limite às crianças, né? Exatamente. A educação, quando ela tem amor, ela precisa de limites. Quando uma criança é criada à vontade, ela não sente segurança, ela não consegue encontrar nos pais um referencial de até onde ela pode ir. Isso é um perigo, porque daí a criança faz o que ela quer, e isso não é educar um filho. Então a gente sabe que as crianças, em várias fases da vida, elas começam a nos testar. E aí é complicado, porque a gente precisa ser firme. E ser firme não significa ser agressivo ou agir com ira, mas com firmeza e com amor. Então a criança ela precisa se sentir amada e saber que aquele limite, né, ela vai entender que aquele limite que a gente está dando para ela é para o bem dela, né? Então aqui em casa com o Bernardo, assim, ele testa bastante a gente. Desde bastante cedo. E é bem importante, assim, a gente sabe que sempre que existe uma correção, depois há um consolo, e esse consolo ele tem que ser dado pela pessoa que fez a correção, né? Então aqui em casa, se foi a Paula que fez a correção, ela que consola, e se foi eu que vou consolar ele depois, né? E a gente sabe que sempre que há a correção e existe uma recepção, depois quando há o consolo a gente percebe que a criança ela continua amando a gente, ela não está com raiva, né? Então acontece bastante isso. Exatamente. E a correção? Como corrigir uma criança? Primeiro a gente precisa impor algumas coisas de limites, como a gente estava conversando, e ser firme na decisão. Se é não, é não. Pode brincar com determinada coisa? Não, neste momento não pode. Então ela vai insistir, ela vai tentar, não só para brincadeiras, mas para outras atitudes. Quer vestir uma roupa, quer comer determinada coisa? Se é não, é não. Seja firme na sua decisão. Muitas vezes a gente está cansado e acaba relevando para não brigar, para não se indispor com a criança ou tá com pressa de fazer alguma coisa, mas isso não pode determinar as regras que a gente estipula dentro de casa. Então seja firme. A gente tem uma coisa eu sempre me preocupei muito com a alimentação do Bernardo, sempre foi, desde que ele nasceu, uma preocupação muito forte da minha parte, porque eu cresci comendo muita besteira, como a maioria das crianças da minha idade, e tive uma infância, uma adolescência de obesidade. Eu não queria que meu filho passasse por isso, então desde que ele nasceu foi uma preocupação nossa, né? E hoje em dia eu digo pra ele, até os 2 anos ele não consumiu açúcar e a gente conseguiu regrar. A partir do momento que a gente começou a liberar, as coisas deram uma soltada. Aí a gente sabe, né? A tia, a avó, um amigo chega e oferece um docinho e ele gosta muito de açúcar porque a gente também gosta, né? Então a gente sabe que é gostoso, mas precisa ter limite. E às vezes não quer jantar, não quer almoçar, mas quer comer a sobremesinha depois. Não é não. E eu às vezes peco com isso por pensar, nossa, ele vai ficar sem comer. Mas é importante, assim, estipule limites. Às vezes a gente diz pra ele, não vai poder comer agora, e se não comer agora, não vai comer depois. Passa alguns minutos, ele vai comer, porque ele tem fome. Então ele sabe que precisa comer, mas ele sabe porque é uma regra. Se não vai comer, não vai comer. E aí ele sabe que se ele não comer, ele vai ficar com fome. E eles são bem inteligentes, né? E falando sobre a correção não é castigar a criança com violência. A correção não foi feita, está na Bíblia, inclusive em Provérbios a gente encontra vários versículos falando, porque a correção ela é feita para dar realmente um norte para a criança, para ela saber que há limites, e a correção ela deve ser aplicada quando os princípios da palavra são infringidos, né? E Deus, ele é tão sábio que fez uma região específica, né, para que seja corrigido. Então o bumbum da criança ele foi feito exatamente para isso, é por isso que ele é macio, né? Então, assim, não é para espancar a criança, a correção é feita exatamente ali naquela área. Não se deve utilizar as mãos,
né? Porque as mãos elas foram feitas para dar carinho, para alimentar, para dar carinho, para a criança não ter essa questão, pô, mas tá me fazendo carinho com a mão, né? E tá me batendo também. Então existe uma, né? Em cada lugar existe uma ferramenta, digamos assim, que se utiliza para corrigir. Né? Aqui em casa a gente segue os princípios e utiliza a varinha. Né? Mas é uma, né? E não é para deixar a criança marcada, não é para ela se sentir acuada, com medo, né? É para ela ter essa sensação de temor, de respeito mesmo para com os pais. Exatamente. E a correção a gente faz da seguinte forma, conversando com a criança, explicando o porquê ela está sendo corrigida. Se ela mentiu, desobedeceu no nível de rebeldia, se ela está se opondo a fazer alguma coisa que é uma regra, enfim, princípios da palavra que a gente segue, esses são os mais importantes. Depende da fase da criança. Nós temos um filho de quase 4 anos, então ele já sabe o que é mentir, ele já sabe o que é enganar. E é nessas situações de rebeldia também, de alguma coisa que acontece, que a gente diz, você vai ser corrigido por ter feito isso, né, ou aquilo, e ele sabe. E logo depois, então, a gente abraça e diz, você fez isso, mas você não é isso, né? Você não é desobediente, você não é um mentiroso, você teve um ato que foi nessa situação. Mas nós te amamos e nós estamos te corrigindo para que você lembre de não repetir mais isso. E além da correção, né, existem que a gente aplica aqui em casa outros 2 pontos, que é o castigo, né, de ele ficar um castigo refletindo sobre aquilo que ele fez. Sim. É importante que esse castigo não se estenda por muito tempo, né, na idade que ele está. É 1 minuto por idade, né? Então, não pode se estender muito, e quando retornar do castigo, também quem deu o castigo vai até ele, conversa, explica o motivo e retira ele do castigo. E uma outra coisa que a gente usa bastante, né, e que precisa, é a questão de ganhar as coisas, né? Algumas coisas, claro, nunca vão ser negadas, comida, por exemplo, Sim. Mas a sobremesa, que é uma das coisas que ele mais gosta, a gente tira para que ele sinta falta mesmo e entenda que aquilo que ele está fazendo foi errado, e por esse motivo é que ele não está ganhando, né, alguma coisa. Então, exatamente. Então a gente usa esses como princípios aqui em casa para educá-lo, e ele entende muito bem, porque quando ele faz alguma coisa que ele sabe que está errado, ele já vem se justificar antes e tentar conversar, e nunca depois de uma correção ou de um castigo ele agiu sem amor para nós. É sempre retornando com mais amor, mais atenção, mais confiança. Então não tenha medo de dizer não para o seu filho, não tenha medo de ser firme, com amor sempre. Mas seja firme, porque isso vai refletir daqui a alguns anos e você vai agradecer muito por ter seguido uma linha de educação dos seus filhos. Tem alguma dúvida? Vá para a Palavra de Deus. Provérbios está cheio de versículos. Procure versículos, procure o tema obediência, correção, educação dos filhos, e você não vai se arrepender. Muito bem. Então, sejam felizes e até o próximo vídeo.